Muito bom, a gente está encerrando aí essa nossa convenção, esse nosso encontro, e a gente está recebendo muito, né? Assim, muita palavra e um tempo assim muito especial, né? Eu creio que todos nós assim a gente está saindo daqui assim socado, não é? Muita revelação, muito entendimento, muita liberação da parte de Deus, e eu acho que a gente sai daqui assim transbordando. Há um transbordar de Deus na nossa vida. Então, sinceramente, não há muito o que compartilhar nesse momento. A gente quer apenas assim um testemunho mesmo de encerramento, para que a gente ainda gaste um tempo aqui em oração antes da gente nos despedirmos. Acho que é importante a gente ter um tempo aqui em oração, em clamor na presença do Senhor. Como nós já falamos, né, os textos que nós vamos estar trabalhando esse ano aí, e seria muito bom cada um aqui meditar exaustivamente nesses textos, né? Então, a meditação é esse exercício de pensar e repensar, né, ser transformado mesmo no entendimento a respeito de uma revelação. Então, eu queria muito assim que a gente discernisse em Deus assim algo muito profundo da parte de Deus na nossa vida. Quando a gente começou a reflexão aqui, lá em Hebreus, no capítulo 12, e depois a gente tem outros textos aí, né, como é o texto de Filipenses, como é o texto também de 1 Coríntios, né, o texto que fala que aquele que corre, ele tem que se desembaraçar, ele não pode ser como quem dá murros no ar, como quem corre para uma coisa incerta, né? Depois Paulo aos Filipenses diz que a gente tem que entender mesmo assim qual é a direção e aquilo que é o alvo que Deus tem para a nossa vida, para que a gente tenha foco, né, nas coisas que estão para serem manifestas e reveladas através da nossa vida, e isso ajude também a gente a não ter assim um saudosismo, não ter assim, né, uma nostalgia em relação às coisas do passado, que a gente tem essa isenção de sofrer as transformações em benefício, né, da otimização dos processos de Deus na nossa vida. Então esses textos são muito importantes. Agora eu queria refletir um pouco assim, bem nesse contexto mesmo, da relevância, da importância, do entendimento. Todo mundo vai ter tempo de meditar, das aplicações, o sentido prático disso, mas como a gente começou essa reflexão aqui, e estamos encerrando o nosso encontro, na carta aos Hebreus, há essa ênfase, né, lá no capítulo 12, e que a gente compartilhou aqui, é tudo uma questão de fé. O justo viverá da sua fé. E de uma vez por todas nós temos que entender a fé como um processo de amadurecimento. Pedro, quando fala a respeito da fé, ele diz que nós temos que desenvolver a nossa fé. E desenvolver a nossa fé significa, num sentido dela se tornar cada dia mais densa, mais pura, sem artifícios. Na verdade, quando a palavra de Deus fala de um desenvolvimento de fé, ela fala de uma profundidade de conhecimento, e não de uma extensão de conhecimento. Nós precisamos intensificar a nossa relação com Deus, de tal maneira que essa relação seja tão profunda, que a nossa fé alcance a autoridade da sua simplicidade, da sua pureza, que ela seja uma fé não fingida, como diz a palavra de Deus. Que ela seja uma fé que ela não necessita de nenhum artifício, de nenhuma cosmética. Então, uma fé que se depura na relação com Deus e não na experiência com o mundo. A fé não se depura nas coisas que a gente conquista no mundo. A fé se depura na experiência e na relação íntima que nós temos com Deus. De modo que a gente não ama mais o mundo e as coisas do mundo. A gente ama a Deus
e ama o que Deus ama, e Deus ama as pessoas. Tudo que Deus fez em favor de salvar e de abençoar as pessoas. Por isso que quando Jesus está conversando com Pedro, na sua despedida, ele diz: Pedro, a sua relação tem que ser tão íntima comigo. Quando você fala de amor para mim, quando você declara o seu amor para mim, isso tem que se traduzir de uma maneira intensa no amor e no compromisso que você tem com gente, com pessoas, e não com nenhuma outra coisa. Amém, amados? Então isso é uma questão de fé. É uma fé que se desenvolve, é uma fé que ela avança, que ela nos livra da miopia. Pedro, quando está falando de fé, na sua carta, ele diz o seguinte: olha, quem não desenvolve a sua fé é míope. Então quem não desenvolve a sua fé, ele não vê a luz que se revela a partir do que Deus diz. Ele vê aquilo que brilha e não aquilo que ilumina. Amém, amados? Amém? Então, quem não é iluminado pela revelação de Deus, é enganado pelo que brilha. Então, muitas vezes o brilho das coisas visíveis estão nos distraindo da iluminação das realidades invisíveis. A gente vai ficando tão fascinado pela cosmética, por aquilo que é o aparente do mundo, e tão ocupado com essas coisas que nos atraem, que despertam a nossa atenção, que nós perdemos o foco daquilo que é o verdadeiro propósito da nossa vida, que é amar Deus e pessoas. Amém, irmão? A gente não ama o ministério, a gente não ama o nosso trabalho, a gente não ama essas coisas, a gente não ama casamento. Amém, irmão? A gente não ama símbolos, a gente não ama significados. Se esses significados, por exemplo, não tem jeito de eu dizer que eu amo a minha família, se eu não consigo amar as pessoas que compõem a minha família. Eu não posso dizer que eu amo os meus amigos se eu não consigo amar as pessoas que representam essas amizades. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então a palavra de Deus está nos chamando para uma coisa profunda. Eu creio que Deus quer amadurecer, desenvolver os nossos processos. Eu creio que Deus tem nos abençoado grandemente até aqui, mas a palavra que nós temos recebido, eu recebi uma palavra profética muito forte ontem à noite, muito forte na minha vida, como há muito tempo assim eu não recebia, de um direcionamento de Deus, especialmente na minha vida, no sentido de otimizar os processos de Deus, de encontrar as coisas de Deus que ainda estão adiante. Amém? Nós somos salvos por uma ação de Deus, e a percepção dessa ação de Deus gera em nós uma convicção tal de propósito, que a gente se entrega a uma operosidade que testemunha dessa graça, desse favor. Não fazemos nada para receber salário, mas fazemos tudo para testemunhar nossa esperança e nossa certeza do amor de Deus. Amém, amado? Em nome de Jesus. Não somos empregados, somos trabalhadores. Glória a Deus. É por isso que Paulo diz que ele é escravo, porque ele é um trabalhador sem salário. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Ele é cativo, ele é prisioneiro, ele não tem outra opção senão trabalhar naquilo que são os projetos de Deus. Ele não tem outra natureza, ele foi cativado por esse amor. Esse amor impõe sobre ele. O amor de Deus induz a vida dele, e ele não sabe fazer outra coisa a não ser trabalhar em favor desse amor. Glória a Deus, amém? A gente não tem opção. Enquanto alguém aqui tiver alguma opção, vai ser empregado, vai trabalhar para quem paga mais.
E às vezes paga mais no sentido da gratidão, do reconhecimento, né, do favoritismo. E aí você vende a sua alma. Então esse texto de Efésios 4 é importante para nós, porque ele nos joga num contexto totalmente prático de vida da igreja. Então, ele de novo diz aqui que a tradução melhor dessa convicção é a forma como nós entregamos a uma forma de vida, a um estilo de vida que seja compatível do nome, da vocação, do propósito, do destino que Deus estabeleceu para nós. Não é algo que nós escolhemos, a gente não foi em busca de uma definição, a gente estava à procura de uma direção, e a palavra que de Deus se revelou para nós é essa, é isso que nós somos. Andar de modo digno. Então esse andar de modo digno é andar de modo puro, é andar de modo legítimo, é andar sem artifícios, sem adulterações, sem composições, sem arranjos, é ter a força daquilo que é genuíno, é ter a força do que é autêntico, do que é a força do que não tem vazios. É isso que Deus está querendo da gente. Nós teremos tanto mais autoridade ministerial, quanto menos espaços vazios a gente tiver no coração. Uma dignidade significa uma absoluta correspondência. Deus nos deu um nome, Deus nos estabeleceu um chamado, Deus colocou um propósito, Deus estabeleceu um destino, e a nossa vida está totalmente compatível com essa realidade. É isso que Deus quer da gente. Eu até estava meditando sobre isso, sobre esse texto hoje, e meditando sobre isso, e hoje ainda veio uma lembrança no meu coração, assim, uma imagem. É que quando eu era menino eu gostava muito de mexer com bicho, até hoje eu gosto. Eu matava essa vontade na fazenda. Eu não tinha dificuldade de operar bicho. Então às vezes eu arrumava uns bichos lá e dava uma atrapalhada, eu abria uma lagartixa, abria um passarinho e achava que eu ia consertar aquilo. Gostava demais, sempre cuidei na fazenda, eu que mochava os animais, castrava, o que precisava fazer, eu me metia a besta lá, e às vezes eu chamava um veterinário só para ele ficar ali olhando e acompanhando para ver se eu não estava fazendo coisa errada. Por causa desse viés de cuidar de bicho, abrir coisa, não ter dificuldade, meu pai, principalmente, o pessoal lá em casa, achava que eu ia fazer medicina. E meu pai tinha um sonho lá passado dele também de fazer medicina, não fez. Mas quando chegou a hora de eu resolver assim, faculdade, eu não sabia explicar isso. Se alguém pedisse para me explicar, eu não sabia. Eu queria fazer engenharia. Um trem dentro de mim assim, eu queria fazer engenharia. Mas eu entrei com um conflito místico, que eu queria fazer engenharia, mas ao mesmo tempo eu queria seguir o ministério. E para seguir o ministério eu tinha que fazer seminário, senão ninguém ia me dar a carteira. Eu não ia ter legalidade para trabalhar na igreja. Então eu fiquei naquele conflito, faço uma coisa, faço outra. Fui conversar com meu pai, pedindo a ajuda dele. Falei: pai, o senhor é a palavra de revelação. Eu me lembro direitinho dessa tarde. Minha mãe estava recostada na cama, meu pai estava sentado do outro lado, eu entrei chorando, 15 anos de idade, entrei chorando, o vestibular estava chegando, eu ia fazer 16, eu entrei chorando no quarto, depois de orar muito, falar com Deus, falei: já sei, eles vão me dar a resposta. E eu me lembro até hoje dessa cena, e quando eu entrei no quarto, compartilhei com eles o meu drama, falei: eu queria que vocês me ajudassem a decidir, e a palavra sábia do meu pai foi: o que você resolver, nós estamos com você. Eu entendi que eu tinha que fazer engenharia primeiro. E eu me lembro que, fazendo cursinho, me preparando e tal, eu até estava lembrando aqui hoje, uma coisa muito grata no meu coração. Muito grata. Eu estava me lembrando aqui hoje que fazem exatamente 40 anos que eu e o Chico somos amigos. Isso é uma amizade de muito tempo. 40 anos que a gente anda junto, porque a gente se conheceu no cursinho, na escola, fizemos cursinho junto, e foi lá no cursinho que o Chico se converteu, né? Teve uma experiência com Deus, e a gente daí para cá sempre andou junto. Então muito legal isso. E aí, mas quando eu fui fazer o vestibular, eu me saí muito bem na prova. Eu fui conferir o gabarito, e naquela época o vestibular era unificado.
Você fazia prova para tudo. Então, a diferença nas provas era só a quantidade de pontos. Então, dependendo da faculdade, o número de vagas, aí eram os pontos que você te colocava numa coisa ou noutra. Aí eu me lembro da outra cena. Eu chegando em casa, tinha uma escadinha, e eu com o gabarito na mão, todo empolgado. Meu pai estava assim, meio que ou saindo ou entrando no apartamento, assim. Eu me lembro dessa cena, no hall do apartamento. E eu cheguei todo empolgado, falei: pai, fiz tantos pontos, passei em engenharia. Aí ele pegou aquilo, achou muito bom, olhou para mim e falou assim: mas dava para você ter feito medicina, com tanto de pontos que eu fiz. Como diz o Bitum, eu já fiz alguns anos de terapia, já superei isso agora é só um testemunho para edificação. Porque, amados, quando Deus está falando que a gente tem que andar de modo digno, é o seguinte: o que define uma vocação não é o seu potencial, não é a oportunidade, não é a demanda, é a palavra que Deus revela no seu coração, é o nome que Deus te dá. E aí a sua vida só vai fazer sentido quanto mais ajustada ela estiver, quanto mais próxima ela estiver disso. Cada vez mais eu estou entendendo a gravidade com que o salmista se coloca diante de Deus e diz assim: esquadrinha. Como engenheiro eu posso entender isso. É como se ele estivesse falando para Deus: pega um esquadro que mede centésimos de milímetros e me mede de ponta a ponta, vê na minha vida o que está fora de medida e corta. Então a pureza de Deus na nossa vida está nesse ajuste. A pureza, a força do nosso ministério está na depuração. Quanto mais intenso e verdadeiro e autêntico eu vou me tornando naquilo que é a palavra de Deus, de modo que isso possa ser replicado em qualquer lugar, sob qualquer condição. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. É isso que nós precisamos. Porque muitas vezes a vida apresenta para a gente oportunidades, demandas. Você já pensou quando Deus chamou Noé para fazer uma arca e nunca tinha chovido? Deus chega para Noé e fala assim: Noé, eu acho que tem potencial aí para uma arca. E Noé ia olhar para Deus e falar assim: Deus, um de nós dois endoidou. Como assim? Deus manda Noé alugar trabalhadores e começar a cortar madeira para fazer um barco num lugar onde nunca tinha chovido. Deus mandou Noé fazer uma coisa que só faria sentido muito tempo depois. Você já imaginou o que é isso? E às vezes ministerialmente a gente está cometendo esses equívocos. A gente começa a decidir pelo potencial que às vezes você tem. Eu tenho potencial para tal coisa. As favas. Se isso não for seu nome, se isso não for seu chamado, se isso não for o desígnio de Deus, você vai gastar toda a sua energia e não vai gerar coisa alguma. Você vai gerar cansaço sem produzir trabalho. Por isso que a fé é a certeza de uma realidade ainda invisível. E aí eu me ajusto, eu me enquadro num processo que muitas vezes aos olhos de todo mundo que está à minha volta não faz sentido. Faz sentido só para você. E essa convicção é tamanha na relação com Deus que eu sei suportar a resistência sem que isso me afete, sem que isso me perturbe, sem que isso me confunda. Por isso que lá em Hebreus está escrito o seguinte: a clareza de Jesus quanto ao seu chamado era tão grande que ele sabia enfrentar a resistência dos opositores. E cravado, com os seus olhos cravados naquilo que era a promessa de Deus, ele suportou, ele não teve dificuldades de encarar a ignomínia. Isso é forte, amado, na nossa vida. Isso é muito forte.
Uma coisa foi a forma como nós tratamos Jesus, outra coisa foi a forma como ele se sentiu tratado. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. A forma como alguém te trata nunca pode ser a forma como você se sente tratado. Porque, num certo sentido, eu não estou sendo tratado por ninguém, eu estou sendo tratado por quem? Por Deus. Jesus nunca foi desapontado nos seus processos, porque ele tinha o quê? Uma certeza de chamado, e havia uma dignidade, havia uma coerência, havia um enquadramento, um esquadrinhamento naquilo que era a vontade de Deus. Então rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão, pelo que Deus se revela, rogo-vos como prisioneiro, como alguém cativo desse chamado, que cada um viva de maneira digna da vocação que recebeu. E isso é o que Deus vai estar trabalhando na nossa vida, para que haja uma depuração. Porque às vezes a gente foi acumulando coisas na nossa vida, você no seu ministério ou no meu, que são penduricalhos, que são adereços, que são recursos, que às vezes num determinado momento são ferramentas. O nosso problema é que muitas vezes você incorpora uma ferramenta ministerial como se aquilo fosse uma característica ministerial. E aquilo é só uma ferramenta. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Amém, amados? De tanto usar martelo, você transforma a sua mão numa marreta. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E aí você não sabe se desvencilhar do martelo. Amém? Então eu preciso entender o meu momento. Em cada momento eu preciso conferir, eu preciso fazer uma averiguação para ver se eu estou andando de modo próprio. E aí eu queria concluir, Deus tem colocado isso no coração, a respeito de a gente levantar um clamor, no sentido de oração. Uma oração diante de Deus. Entendendo que esse momento de oração é para que a gente seja transformado. A nossa oração é para que nós sejamos transformados. E transformados, a gente esteja habilitado a mudar as coisas que têm que ser mudadas. O nosso problema, amados, é que muitas vezes na fé cristã nós estamos achando que todo o esforço do cristão é para ser mudado por Deus. E Deus não vai mudar a gente. A fé não é para que a minha vida mude. A fé é para que eu me transforme. A fé não é para que eu mude e venha a ser a pessoa que eu não sou. A fé é para que eu seja transformado na pessoa que eu sou. E tenha autoridade em ser essa pessoa. Amém? Para que a gente tenha autoridade nas nossas intervenções. Para que a gente represente a vontade de Deus nas intervenções. Eu vou explicar uma questão aqui, às vezes, de imaturidade da nossa vida. Nesse quesito da oração, que é uma coisa assim para a gente fortalecer e amadurecer. Quando os discípulos estavam lá no meio da tempestade, eles acordaram Jesus, para Jesus acalmar a tempestade. E Jesus disse assim para eles: ô gente de fé imatura, ô gente de fé pequena, por que vocês mesmos não repreenderam o vento? Eu vou dizer como é que a gente vem orando na vida. A gente até hoje ora para que Deus cure o enfermo. E a gente não ora para ouvir Deus e ter a autoridade de curar o enfermo. Porque Ele não mandou a gente orar para Ele curar o enfermo. Ele mandou a gente curar os enfermos. Ele mandou a gente libertar o cativo. Ele mandou a gente sarar a cidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E nós estamos buscando mudanças em Deus, em vez de buscar a nossa própria transformação. A transformação do nosso entendimento. A integridade com que nós vamos enfrentar, inclusive as resistências que nós temos para enfrentar. Então, quando Jesus orou, na ressurreição de Lázaro, ele orou, levantou a voz e falou: Pai, eu estou conversando com o Senhor, para que todo mundo saiba que eu converso com o Senhor, que isso aqui é uma coisa entre nós dois. E terminando de orar, ele não orou assim: Deus, Pai,
ressuscita Lázaro. Ele não falou isso. Alguém viu ele falando isso? Alguém viu ele falando isso? Não. Ele orou, depois de orar, ele disse o quê? Lázaro, sai para fora. Glória a Deus, irmão. Porque no seu tempo de oração com Deus, ele discerniu da parte de Deus qual era o propósito que Deus queria cumprir através dele naquela situação. E ele foi lá e mudou a situação que tinha que mudar. Porque sua fé estava limpa. Ela não estava contaminada pela circunstância, ela não estava pressionada pelo desespero de Marta, ela não estava pressionada pelas expectativas dos discípulos. Cada momento na vida de Jesus, ele entendia assim: essa é a minha hora. E em cada hora da minha vida eu preciso saber o que Deus quer revelar através de mim nessa hora. É porque Jesus orava que ele não foi na casa de Marta quando ela pediu. E é porque ele orava que ele foi na casa dela quando ele achava que não adiantava mais. Amém, amados? Para que a gente seja conduzido por Deus. Eu creio que Deus quer nos levar a uma maturidade de fé como ministério, para que a gente tenha mais autoridade nas nossas intervenções, para que a gente seja mais limpo nas nossas convicções, para que a gente entenda o que de Deus se revela através de nós e as coisas que nós temos que mudar e as realidades que nós temos que afetar à nossa volta. Ter essa propriedade, mas nós não vamos ter essa propriedade enquanto a gente ainda estiver distraído com as coisas que nos afetam. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Nós não vamos ter essa autoridade enquanto nós estivermos afetados pela realidade que nos rodeia. Enquanto a nossa disposição ministerial estiver afetada pelas circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis que eu enfrento. E por isso agora a gente queria ter um tempo de oração. Um tempo em que a gente se quebrantasse diante de Deus. Para que a gente entendesse que nós somos nesse mundo boca do Senhor. Foi o que Jeremias teve que ouvir de Deus. Jeremias foi reclamar para Deus, pedindo que Deus mudasse a realidade. Jeremias foi reclamar para Deus, dizendo: Deus, eu não aguento mais trabalhar com esse povo é duro, a situação é difícil, o Senhor me mandou fazer uma coisa que não tem jeito. E o que Jeremias ouviu de Deus? Quando você se converter, quando o seu coração se converter a mim, então você será a minha boca, e essas pessoas se converterão a você. Nós estamos vivendo uma vida de petições. Você enfrenta um abacaxi no seu ministério, o que você faz, amado? Fala para mim, amado. Fala para mim, amado. Você vai lá agarrar com Deus para quê? Fala para mim, meu irmão. Seja honesto. O trem está difícil no seu ministério, o que você faz? Você vai lá agarrar com Deus e pedir. Deus de misericórdia, ouve a voz do teu servo. Não tem condição um trem desse, Deus. Ouve o meu clamor, Deus. Não aguenta essa situação, Deus. Não aguenta trabalhar sem dinheiro. Não aguenta trabalhar com esses líderes, Deus. Não aguenta essa desgraceira, essa corrupção, Deus. Vai pedindo, irmão. Daqui a pouco o barco afunda. E às vezes Deus até levanta da cadeira dele e fala: ei, gentinha de pouca fé, deixa eu acalmar mais essa tempestade para vocês. Mas vocês são muito tímidos, inadequados. Vocês continuam meninos na sua fé. Vocês ainda não entenderam como andar de modo compatível com aquilo que é o nome e a vocação que eu entreguei para vocês. O que vocês representam nesse mundo, nessa terra. Amém? Em nome de Jesus. Há um chamado de peregrinação. Nós estamos ouvindo isso aqui o tempo todo. Uma peregrinação que nos conduz à maturidade, ao aperfeiçoamento dos santos, de modo que todos aqui sejam da estatura de homens e mulheres perfeitos, que todos aqui deixem de ser meninos,
todos aqui deixem de ser meninos, gente que continua precisando ser cuidada, e não gente na estatura de cuidar. É isso, amados. Nós fomos chamados para cuidar. E Deus quer que no nosso desenvolvimento a gente deixe de pensar como menino, agir como menino, sentir como menino. E isso se dará quando a gente finalmente conhecer a nossa própria vida, da mesma forma como Deus nos conhece. E não que a gente continue a conhecer a Deus, da mesma forma como a gente se conhece. Que Deus deixe de ser a projeção das nossas expectativas, e nós passemos a ser a concreção dos seus propósitos. Que Deus deixe de ser o objeto da nossa fé e passe a ser a raiz e o aperfeiçoamento dela. Nós estamos fincados nele e estamos aqui para materializar a sua vontade e não para que ele realize os nossos desejos. Amém, amados? São os meninos que ficam lá pedindo coisas para Deus. Porque os homens e mulheres aperfeiçoados se apresentam diante de Deus para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero cumprir essa jornada, eu quero alcançar esse objetivo. Sabe, amados, a palavra de Deus diz lá em Mateus, na introdução da oração do Pai Nosso que a gente meditou aqui hoje à tarde, que pessoas que pensam que de tanto repetir coisas para Deus serão ouvidas, são pessoas que ainda cultuam a Deus como os pagãos, como os gentios. Insistir nas nossas petições a Deus é paganismo, é falta de maturidade espiritual. É Jesus que está dizendo: quem acha que será ouvido de tanto falar e pedir, é gentio na fé, é pagão, é ignorante, é menino. Ainda lida com a divindade, mas não conhece o Pai. Quando você declara a paz de Deus sobre a vida de alguém, isso é uma petição ou é uma oração? É uma certeza ou é uma expectativa? Glória a Deus, amados. Deus quer limpar o nosso coração. Deus quer limpar o nosso coração. Deus quer nos tornar puros naquilo que é o nosso chamado, aquilo que nós fomos chamados para viver e para realizar. Vamos ter um tempo de oração, vai falando com Deus aí agora e vamos ouvir Deus falar na vida de cada um. É importante que Deus fale na vida de cada um. Há irmãos aqui sucumbindo diante da resistência. Há irmãos aqui responsabilizando os outros pela sua falta de compromisso. Há irmãos aqui que continuam pedindo a mesma coisa tem 10 anos. E estão achando que ainda não foram ouvidos. Paulo pediu 3 vezes e resolveu. Na terceira vez que ele pediu, está resolvido. Ele entendeu que aquilo não ia sair mais não. Ou ele se conformava com a graça de Deus, ou ele estava perdido. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Deus quer liberar você para aquilo que é o seu chamado, para que você não se distraia, para que você não se confunda, para que você não encha a sua boca de explicações, de motivos, de razão, mas que você encha a sua boca de fé, de certeza, para que a sua palavra seja uma palavra que realiza, uma palavra que opera, uma palavra que manifesta a vontade de Deus. Amado, quando você se queixa, o que a sua palavra realiza? Quando você critica, quando você lamenta, o que a sua palavra realiza? Em nome de Deus, em nome de Cristo Jesus o Senhor, que a gente alcance essa condição suprema e sublime de no abrir da nossa boca nós vemos a nossa boca cheia do que vem do Espírito,
e não do que vem da nossa carne. Isso é promessa. O Espírito falando através de nós, de modo que nós não simplesmente falamos daquilo que são ainda nossas expectações em Deus, mas nós falamos daquilo que são nossas convicções. Que ao estar diante de um irmão, você não fique lá colocando esse irmão diante de Deus como se ele fosse responsabilidade de Deus, mas que você olhe para a vida desse irmão e o entenda como responsabilidade sua diante de Deus. Porque foi isso que Jesus deixou para nós. Jesus disse: você me ama, então eu estou largando você aí para cuidar daqueles que são meus. Glória a Deus, amém. Em nome de Jesus, cuidadores. É isso que nós fomos chamados para fazer. Se nós perdemos isso na vida, essa é a vocação desse ministério. Foi para isso que Deus nos chamou e levantou. Nós não temos outra palavra, não temos outra direção. Nós somos chamados para servir a igreja, as pessoas, a sociedade, e não para sermos servidos por eles. Se você está esperando ser servido de alguma forma, você está no ministério errado. Se você está esperando ser servido de alguma forma, você está no lugar errado. Eu vou te falar aqui qual foi o nome que a gente tinha antes de ser batizado de Sal da Terra. O nome que a gente tinha antes de ser batizado de Sal da Terra. O grupo que, a massa sem forma, sobre onde Deus colocou a semente do sal da terra, chamava Salvos para Servir. Amém? Foi nesse vaso que Deus pôs a semente sal da terra. Foi com os ingredientes de quem quer servir porque é salvo, é que essa semente se desenvolveu. Essa é a nossa natureza. Amém, amados? Então qualquer outra coisa na sua vida aí está fora de lugar. Glória a Deus.